Capítulo 14. As crianças precisam do ar campestre. A proporção essencial de oxigênio. Todos sabemos que o ar atmosférico, que perdeu pouco de sua devida proporção de oxigênio, é também essencial para uma vida vigorosa e um físico saudável. Também que tudo que produz calor, seja animal, lareiras, velas ou lâmpadas a gás, produz esse calor à custa do oxigênio da atmosfera, um depósito que é exaurido por cada respiração e objeto combustível, que em situações em que muita respiração e combustão estão acontecendo, há uma drenagem terrível desse gás vital, que a drenagem pode ser tão excessiva que já não reste no ar oxigênio suficiente para sustentar a vida animal, e isso resulta em morte. De onde a drenagem é menos excessiva, mas ainda é grande, a vida animal pode ser preservada. Mas as pessoas ficam com vidas frágeis e flácidas, em estado de baixa vitalidade. Excesso de gás ácido de carbono. Também sabemos que toda a respiração e todo objeto combustível expele um gás prejudicial, o ácido de carbono. Uma proporção muito pequena deste gás está presente no ar atmosférico mais puro, e essa pequena proporção é saudável, mas aumente essa quantidade pela ação de fornalhas, lareiras, seres vivos, lâmpadas a gás, e o ar se torna insalubre, exatamente na mesma proporção da quantidade excessiva de ácido carbônico que ele contém. Se a quantidade for demasiada, como quando muitas pessoas estão amontoadas em uma pequena sala não ventilada, a consequência será uma morte rápida por sufocamento. Ar não viciado e não empobrecido. Por estas razões, não é possível desfrutar plenamente da vida em uma cidade. Para os adultos, o estímulo da vida urbana pode, de certa forma, compensar a impureza do ar. Da mesma forma que, por outro lado, as pessoas do campo muitas vezes perdem suas vantagens ao se deixarem levar pelo hábito da lentidão mental. Mas para as crianças que não apenas respiram, mas crescem, que requerem proporcionalmente mais oxigênio do que os adultos precisam para seus processos vitais, é absolutamente cruel não lhes proporcionar com bastante frequência, se não diariamente, copiosa quantidade de ar não viciado e não empobrecido, o tipo de ar que só pode existir longe das cidades. Luz solar. Mas essa é apenas uma das razões relacionadas à saúde física pelas quais é de suma importância dar às crianças longos dias em campos abertos. Elas desejam luz solar tanto quanto ar. As pessoas do campo são mais rosadas do que as pessoas da cidade. Os mineiros são pálidos, bem como os moradores de porões e de vales sem sol. O motivo é que, para assegurar o brilho róseo da saúde perfeita, certas mudanças devem ocorrer no sangue, cuja natureza levaria muito tempo para ser explicada aqui, e que essas mudanças no sangue, indicadas pela livre produção de glóbulos vermelhos, parecem ocorrer mais favoravelmente sob a influência da abundante luz solar. Além disso, os homens da ciência estão começando a suspeitar que não apenas os raios de luz coloridos do espectro solar, mas também os raios escuros de calor e os raios químicos contribuem para a vitalidade de maneiras ainda não totalmente compreendidas. Um ideal físico para a criança. Havia uma foto encantadora em Paint, há algum tempo, de dois garotinhos propalando em seu inglês-francês para a nova criada de sua mãe. Dois nobres amiguinhos, eretos como um dardo, sem qualquer gordura supérflua, olhos bem abertos, cabeça erguida, peito expandido, o corpo inteiro cheio de vigor, ainda que em repouso. Aquilo foi digno de nota, no mínimo por sugerir o tipo de físico que nos apraz ver em uma criança.
Sem dúvida, o filho herda seu máximo potencial nesse aspecto, assim como nos demais. Mas isso é o que a educação pode, com algumas limitações, produzir. A criança nasce com certas tendências naturais e, de acordo com sua educação, cada uma dessas tendências pode resultar em um defeito de pessoa ou de caráter ou em uma graça cognata. Portanto, vale a pena ter até mesmo um ideal físico para uma criança. Não, por exemplo, pensar que uma criança gorda é necessariamente uma criança saudável. A criança gorda pode ser produzida com facilidade, mas os olhos brilhantes e atentos, o passo vigoroso, a tonalidade iluminada como a de um sino, os movimentos ágeis e graciosos que caracterizam a criança bem educada, são o resultado não apenas do bem-estar corporal, mas de uma mente e alma bem harmonizadas, de uma inteligência rápida e treinada e de uma natureza moral habituada à alegria do autocontrole. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Como a proporção essencial de oxigênio pode ser reduzida? 2. Como o excesso de dióxido de carbono é produzido? 3. Por que as crianças, em especial, precisam de ar não viciado e não empobrecido? 4. Mostre que as crianças precisam de luz solar. 5. Descreva um ideal físico para uma criança e mostre a utilidade de tal ideal.